A América ela acabou de capturar e levar à justiça o ditador da Venezuela. Mas e quanto a algumas das outras potências hostis que estavam alinhadas com o regime de Maduro? Após a recente ação em Caracas e os ataques dos Estados Unidos da América e de Israel que eliminaram o programa nuclear iraniano, as derrotas de Israel para o Hamas em Gaza, o Hezbollah no Líbano e o colapso do regime Assad na Síria, uma das principais questões estratégicas que pensadores em Washington e Jerusalém estão fazendo é: onde está a Turquia e seu governo islamista liderado por Recep Erdogan agora? É um inimigo que busca a hegemonia regional e apoia regimes marginais como Maduro e o Hamas? Ou um amigo e aliado da OTAN dos Estados Unidos? Ou é ambas as coisas? Hoje, no Think Twice, nós mergulhamos fundo na questão da Turquia e seu lugar no Oriente Médio na era de Donald Trump. Bem-vindo ao Think Twice. Hoje conversamos com Mark Meyerowitz sobre o papel ambíguo da Turquia no Oriente Médio. Antes de começarmos o programa de hoje, lembro você, como sempre, que além do Think Twice, Jonathan Tobin tem um podcast diário onde compartilho mais notícias e análises sobre as principais questões atuais. O Daily Show está disponível como Jonathan Tobin Daily no canal JoyNS em qualquer plataforma de podcasts. Agora, vamos ao programa de hoje. Após o ocorrido na Venezuela, nenhum líder de país hostil ao Ocidente ou aos Estados Unidos pode se sentir totalmente seguro. Um desses países que mantinha boas relações com o regime de Maduro era a Turquia, que também tem sido uma apoiadora fervorosa do Hamas, Hezbollah, grupo terrorista anti-indiano na Caxemira e forte crítico de Israel. Mas o governo islamista liderado pelo presidente Recep Tayyip Erdogan também joga dos dois lados. Como membro da OTAN, Erdogan buscou, em certos momentos, manter boas relações com os Estados Unidos da América, tanto com Obama quanto com Trump. E ele compartilha um interesse com o governo Trump em promover o novo governo da Síria, liderado por ex-jihadistas. E a Turquia também tem uma relação ambígua com o Irã e sua rede terrorista, na qual são rivais, mas compartilham um interesse comum em reprimir suas populações curdas por meios brutais. Enquanto Israel e os Estados Unidos buscam forçar o Hamas a se desarmar e garantir que o Irã não tente reconstruir seus mísseis e programa nuclear. Entender onde a Turquia se encaixa nesse quebra-cabeça é essencial para prever os próximos passos. Vamos discutir isso com Mark Meyerowitz, um dos principais estudiosos sobre a Turquia e professor no Colégio Marítimo da Universidade Estadual de Nova York. Ele é especialista em política externa turca e nas relações da Turquia com Estados Unidos e Israel. Ele ensina história americana, política externa dos Estados Unidos da América, direito constitucional, inglês, holocausto, política oceânica e direito. Ele escreveu bastante sobre esses temas e aparece na mídia dos Estados Unidos da América e internacional como comentarista de relações internacionais e política interna dos Estados Unidos da América. Mark Meyerowitz, bem-vindo ao Think Twice. Muito obrigado. É um grande privilégio estar com você. Jonathan, bem? Obrigado, professor Meyerowitz, por se juntar a nós hoje. Quero começar falando sobre o tema da semana, a captura pelos Estados Unidos da América do ditador marxista da Venezuela, Nicolás Maduro. Onde ficou a Turquia? Você é especialista em Turquia. Qual foi a posição turca sobre o regime em Caracas? E o que isso dizia sobre o papel ambíguo que ela desempenha nas relações internacionais, não só no Oriente Médio, mas no mundo todo? Bem, posso te dizer que passei os últimos dias dando entrevistas sobre a Venezuela e tentando explicar ao mundo como funciona o nosso Estado de Direito aqui. E eu acredito, com base no que vejo no Twitter e em outros lugares, e no que tenho lido, que Maduro tinha uma relação muito próxima com o presidente Erdogan. E, na verdade, acho que ofereceram a ele uma saída para ir para a Turquia e simplesmente viver em paz. Agora, tem uma nota muito engraçada no Twitter, ou X, se preferir, que é meio engraçada, onde alguém diz que Maduro teve a oferta de ir para a Turquia. Ele perguntou, qual é a taxa de inflação? Disseram que era 50 e ele respondeu, quer saber?
Prefiro ir preso nos Estados Unidos do que perder todo o meu dinheiro e ir para a Turquia agora. Isso pode ser apócrifo ou não, mas revela muito. Provavelmente, mas talvez você devesse ter dito isso se ainda não disse. Isso diz muito sobre o pensamento aqui. Acho que a lição disso sabe? O presidente Erdogan também fez várias declarações sobre a Venezuela, indicando sua solidariedade com Maduro, e comentou negativamente sobre a ação dos Estados Unidos ao capturá-lo e levá-lo de volta para os Estados Unidos. Você sabe, nós dizemos no direito, eu também sou advogado, res ipsi loquito, o fato fala por si só. Sabe, o que é essa aliança ou amizade entre Maduro e Erdogan? Quero dizer, veja, Erdogan teve muitos amigos e alianças interessantes, e esses, espero que, você sabe, minha ideia sobre isso era que quando os Estados Unidos entraram, aqueles agentes cubanos e os outros, eles, claro, os cubanos, forneceram segurança para Maduro. Na verdade, sou amigo de um ex-embaixador das Nações Unidas na Venezuela, antes do Chávez. E sabe, uma coisa que ele me comentou há alguns anos foi que ele tem cubanos, inteligência cubana, segurança cubana. Então essas nações desonestas, Cuba, China, Rússia, Hezbollah e outros no Irã, estão lá dentro. E isso mostra como essa é a intervenção, esse é o problema, não a intervenção dos Estados Unidos em tirar Maduro e fazê-lo ser julgado. Mas a simbiose e o apego, como você perguntou, com Erdogan como eu disse, algo perplexo, mas também problemático. Certamente. Eu acho. Minha pergunta é: a Turquia tem boas relações com um regime fora da lei na América do Sul? Só porque isso incomoda os Estados Unidos ou só porque é isso que todos esses regimes transgressores fazem? Eles meio que se conectam, mas todos são muito diferentes. O regime de Maduro é meio marxista, um regime narcoterrorista. A Turquia é islamista, é governada por islamistas. Você perguntaria, o que eles têm em comum? Mas, de alguma forma, o que faz esses dois parceiros tão improváveis acabarem juntos às vezes? Bem, eu realmente não estou em posição de aprofundar especificamente na resposta, mas vou te dizer o que eu acho. Eu acho que muito disso tem a ver com o desejo da Turquia de expandir sua influência além das próprias fronteiras. Porque Erdogan sempre disse que a Turquia é maior do que ela mesma, e ele expandiu a influência da Turquia para muitos outros continentes. De forma significativa para a África, especialmente Somália, espero que possamos falar sobre isso em Somaliland. Muito interessante, muito importante, muito estratégico, Líbia, Mediterrâneo Oriental, você escolhe, mas também para a América do Sul e Europa. Você sabe, a Turquia em si é um estado que tem componentes geográficos tanto europeus quanto asiáticos, então acho que é muito sobre isso. Eu não sei, é realmente sobre o que você chama de regimes transgressores formando parcerias. Acho que é realmente sobre a indústria de defesa da Turquia e a venda de seus produtos e negócios e o comércio e a enorme quantidade de comércio que a Turquia faz com o resto do mundo. Mas também expandiu de forma realmente geométrica seus consulados ao redor do mundo e seu impacto pelo mundo. Então, sem dúvida, a Turquia não está satisfeita em ser apenas uma potência local ou até mesmo regional. Acho que é mais do que isso. Eu teria que ver mais sobre os detalhes da Venezuela, que eu simplesmente não conheço em profundidade para te dizer agora. Para comentar sobre isso... Bem, vamos recuar um pouco. E para o nosso público, quem realmente é você, presidente Erdogan? De onde ele veio? Sabe, ele está no poder, acredito, há 22 anos, primeiro como primeiro-ministro e depois como presidente da Turquia. E por que a Turquia é liderada por um islamista depois de quase um século sendo uma nação secular e como isso afetou seu papel na política externa dos Estados Unidos da América e de Israel? Bem, sabe, acho que é uma questão mais complexa. Erdogan, obviamente, era um ativista, ele foi preso. Ele tem um passado difícil e turbulento. Ele foi um grande jogador de futebol, como eles chamam na Turquia.
De onde acho que ele vem e onde ele está agora tem mais a ver com a percepção que os turcos têm da Turquia do que com esses outros fatores. Obviamente, muitos outros fatores e questões geopolíticas e outros fatores afetam Israel, a região, a Europa, a União Europeia, a OTAN, os Estados Unidos e assim por diante. Mas, como eu vejo, a Turquia sempre foi menosprezada. Para ser bem franco, ela era chamada de o doente da Europa. E, sendo franco, os turcos não recebiam muito carinho ou respeito do resto do mundo. Isso estava ligado ao Império Otomano e até às atitudes dos árabes. Meu amigo turco Red diz: os árabes nunca gostaram dos otomanos. Quero dizer, havia uma certa dose de, você sabe, sentimento. Que é algo geral, e te pergunto uma das coisas, né, sabe, que nós, aqueles de nós que acompanham isso, digamos, superficialmente, é que Erdogan tem ambições de, se não reconstruir o Império Otomano, que, como você sabe, uma vez se estendeu pelo Oriente Médio e até o norte da África. Mas pelo menos, sabe, é isso. A motivação dele é pelo menos recuperar o respeito. Que ele, sabe, ele vê a Turquia como esse poder central no Oriente Médio, no mundo islâmico, como os otomanos foram um dia. Depois, nos séculos XVIII e XIX, entraram em declínio e se tornaram o doente da Europa. Uma vez eles estiveram nos portões de Viena, será que todo mundo realmente quer ser? Sabe, o califa, o sultão, o herdeiro de, você, o conquistador que tomou, Constantinopla. Ou isso é algo, sabe, isso é exagerado? Não tenho tanta certeza, só queria esclarecer melhor minha ideia sobre a Turquia e a visão dos turcos. Acho que está muito claro que o que Erdogan conquistou para o povo da Turquia foi colocar a Turquia no mapa do mundo. Afinal, Finlândia e Suécia quiseram entrar na OTAN, então é preciso pedir permissão ao presidente Erdogan. E muitas outras questões da guerra na Ucrânia, bem, você sabe, há uma convenção sobre o Bósforo, e isso significa que a Turquia controla o acesso aos estreitos. Eles tomaram uma decisão importante sobre permitir navios russos atravessarem o Bósforo para retirar grãos do Mar Negro. Essas foram. E sendo um mediador e um jogador fundamental sobre o qual podemos falar, o presidente Erdogan agora também quer atuar em Gaza. Mas o que estou tentando apontar é que, é uma questão de orgulho do jeito que eu vejo. A eleição vencida por Erdogan teve especialistas, principalmente comentaristas turcos nos Estados Unidos da América, dizendo quase como com Trump: ele vai perder, não tem apoio. Errado, você entendeu errado. A questão é que a percepção mudou na mente dos turcos. Agora somos um jogador mundial. O mundo está vindo até nós, presidente Erdogan, e pedindo para fazermos parte de coalizões, para sermos uma potência da OTAN. Nós somos um jogador no cenário mundial, o que antes isso está bem distante de alcançar o Império Otomano. Novamente, é isso que estou dizendo. Acho que isso tem muito a ver com estar no centro de tudo. Estamos falando sobre isso e as pessoas comentam o tempo todo. E eles têm feito isso, e Erdogan transformou isso em uma fonte de autoestima e orgulho. Sempre digo que quando os turcos brindam, você percebe. Já os judeus dizem L'Shaim, a vida. O brinde em turco é Sharifer, ao nosso orgulho, ao nosso orgulho. E é muito importante entender como o mundo realmente meio que ignorou o pensamento da Turquia, a importância da Turquia, e agora eles são muito, muito importantes. Não, como a Turquia deve ser um importante ator político regional. E nos dias áureos do relacionamento com Israel, estava formando uma aliança muito importante, que era muito benéfica para ambas as potências. Espero que isso volte um dia, se Deus quiser. Mas, enquanto isso, é importante perceber que a Turquia, em muitos aspectos, desempenha um papel importante. E eu acho que isso é a única coisa em que devemos focar, além de pensar nos outros pontos que você levantou que podem ter validade.
Mas agora, eu acho que o que Erdogan conquistou para a Turquia foi se tornar um jogador significativo no cenário mundial, e eu acho que isso é indiscutível. O que isso significa ou como isso vai evoluir é uma questão para mais discussões e debates. Bem, eu acho que isso é claramente verdade. E a Turquia você sabe, é um fato, é um país grande. Vamos, sabe, mergulhar um pouco mais nisso. Eu acho que a percepção é que, sabe, onde você sabe é que também é um país islâmico. E você sabe, né, o Partido da Justiça e Desenvolvimento, o partido do Erdogan, é um partido religioso. Rejeita, sabe, com eles assumindo o poder, a Turquia meio que se afastou do secularismo. E isso, sabe, obviamente teve que ter um impacto nas relações com Israel. Quão brutal, você sabe, quão brutal é esse regime. Houve, claro, conflitos com os curdos. Como esse regime lida com minorias nacionais? Quero dizer, ainda se discute se a Turquia cometeu genocídio contra os armênios. Isso é apenas uma questão de orgulho nacional? Sabe, nós não queremos ser considerados, tipo, os nazistas do Oriente Médio, ou o quê? O que está no centro disso? Sabe? E se você olhar para a Turquia hoje e as pessoas que vão lá, que se tornam turistas, você ficaria muito surpreso ao ver. Sabe, sempre tem aquela imagem de, você, duas jovens andando juntas, uma de jeans e roupa moderna e a outra de lenço na cabeça. E isso é algo que você realmente vê na Turquia, é uma sociedade que produziu acadêmicos e estudiosos. E claro, é uma sociedade que produziu Atatürk, que foi definitivamente um inovador, que trouxe mudanças. Você sabe, as pessoas deveriam ter dança social e, sabe, tirar o Face, ter um novo alfabeto e todo tipo de coisa. Ele fundou a Turquia moderna na República Turca, que sucedeu os otomanos. E ainda há muitos turcos que vivem assim. Eu tenho um amigo muito bom e ele sempre fala sobre isso. Sabe, aquela criança acabou de nascer. É uma criança de Atatürk e ainda há muitos turcos ao redor do mundo que respeitam Atatürk. Então não é apenas uma visão monocromática do que está acontecendo aqui, é muito, muito complicado. Você está certo, essas disputas e dissensões políticas internas são muito problemáticas. Em particular, o Partido Republicano do Povo, o Partido OK, esses inúmeros partidos, eles estão lá. É algo muito problemático e uma verdadeira montanha-russa. Essa é a melhor forma que eu poderia descrever. Acompanhar a política turca é como acordar de manhã e tentar entender o que aconteceu hoje. E qual foi o último evento emocionante que ocorreu? Já tivemos golpes na Turquia, o golpe mais recente em julho de 2016, que agora é lembrado no que chamam de Dia da Democracia e Unidade, como um feriado nacional. Explique para nós o que aconteceu lá. E essa aparentemente não foi a primeira vez que houve uma tentativa. Ou, como diz Erdogan, houve uma tentativa de derrubá-lo. Quem está tentando, quem quer derrubá-lo e quão popular é isso? Quão forte é o apoio de Erdogan contra esses africanos? Bem, você sabe, isso levaria um semestre inteiro de curso. Na nossa tradição, em poucas palavras, exatamente, isso está certíssimo. Isso é muito engraçado. Acho que você já teve várias facções lutando internamente contra outras facções. Você sabe, os gulenistas eram aliados do nosso partido IEGO. Depois foram expurgados, assim como o exército. Vários, você sabe, o número de golpes que ocorreram anteriormente envolveu o levante dos militares. Novamente, de amigos meus que me contaram sobre isso, disseram que absolutamente, com certeza, aconteceu. E havia uma facção que queria tomar o poder e Erdogan o quê? A história, claro, é que o que aconteceu foi que os golpistas estavam atrás dele, ele estava em um avião, ele tinha seu telefone, ele ligou para uma rádio e uma televisão pedindo que as pessoas fossem à ponte lutar contra os golpistas, e elas lutaram. E isso é meio que, e eu acho que essa é a história do golpe. O golpe foi reprimido pelo povo e então Erdogan basicamente expurgou, você sabe, as pessoas acusadas de planejar o golpe. Isso aconteceu na Turquia agora. A Turquia tem um cenário político complicado, sua política interna é muito tensa, muito complexa. Agora temos um sistema executivo que já tivemos antes, um sistema parlamentar que foi alterado por uma emenda constitucional. Pode haver outra emenda constitucional que deu Erdogan mais poder
Basicamente, sim. Agora, para que o presidente Erdogan concorra de novo, pois já atingiu o limite de mandatos, é preciso outra emenda à Constituição ou eleições antecipadas. Porque ele já teve 2 mandatos e sairia em 2028. Então, quando você me pede para embarcar nessa montanha-russa com você para dizer o que vai acontecer na Turquia, essa é uma pergunta complicada. Também em relação aos partidos de oposição e como os partidos de oposição têm sido tratados, preciso mencionar os curdos rapidamente, pois é realmente importante tratar desse assunto também, porque se é uma questão na Turquia que é pelo menos, eu diria, na maioria das opiniões, e a maioria dos partidos e pessoas na Turquia estão unidas nessa questão. Sobre os curdos, claro, há alguns milhões de curdos vivendo, acho que são cerca de 15 milhões vivendo na Turquia, mas havia esse grupo terrorista chamado Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, e agora há um processo de paz acontecendo com o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, com o líder deles que está em uma ilha, que foi preso há alguns anos, e para tentar estabelecer um processo de paz para que esse grupo deponha as armas. Mas nenhuma história na Turquia é tão simples assim. Isso se relaciona diretamente com o que acontece na Síria com os curdos sírios. E essa questão é de importância central, não só para a política turca, mas para a psique turca. O medo de que os curdos criem um estado ou mini-estado separado na Síria, e a preocupação com isso é algo que permeia todos os partidos. Então, quando você falou antes sobre a luta com os curdos, quero dizer, agora você pode até me dizer se quiser. Dei minha opinião, meus cientistas políticos já haviam dito isso. Eu poderia dizer, bem, o presidente Erdogan precisa dos votos dos membros curdos do parlamento para conseguir uma emenda à Constituição e poder concorrer novamente. Agora é só isso. A política é local. Aquele famoso político turco, Tip O'Neill, ele disse isso e estava certo. Mas na Turquia isso se aplica de forma muito diferente. Muitas das peças em movimento que você vê aqui também estão relacionadas a como o Partido Ação Cristã quer manter sua existência contínua e o presidente Erdogan continuar no poder. Embora haja discussões acontecendo sobre sucessão e quem pode sucedê-lo, todas essas discussões estão acontecendo ao mesmo tempo. Então deixe-me colocar desta forma. Não há um momento de calma e nenhum momento em que você simplesmente se senta e diz, bem, posso simplesmente relaxar, e nada nunca vai acontecer. Porque todo dia algo acontece, e mesmo com Israel, que tenho certeza de que vamos falar sobre isso, é meio que esse poema sobre o verme se virou completamente. Tivemos um desenvolvimento incrível das relações e então, de repente, temos um desastre completo nessas relações e, da mesma forma, nas relações entre Turquia e Estados Unidos da América. Tivemos momentos muito bons e momentos ruins com Biden, tivemos relações muito fracas. Trump parece ser mais receptivo ao presidente Erdogan. Então é difícil entender exatamente onde estamos, o que tudo isso significa e para onde tudo isso está indo. Essa é uma análise muito cuidadosa, feita passo a passo. Não sei se respondi ao que você disse, mas é isso que estou dizendo. É muito difícil responder a essas perguntas por causa da incerteza em como o sistema e a política turcos vão responder a questões específicas, como a situação da Venezuela com a qual começamos. Quero dizer, cada coisa apresenta mais um aspecto intrigante disso, tentar entender e esclarecer, e realmente eu sempre digo. Steve Kinzer tem um livro sobre a Turquia, e lá na introdução ele diz, entender a Turquia é como entender Rocky. Não sei se você conhece essa bebida nacional, e é muito popular, acho que é semelhante ao araque israelense. Você serve? Diz Kinzer, e ela é transparente, mas quando você adiciona água, que é como se usa, ela fica turva. Isso é a Turquia. Você olha para o copo, ele está transparente, acha que entendeu, adiciona água, fica turvo e você se confunde. Uma metáfora interessante resume o entendimento sobre a Turquia. Bem, vamos falar um pouco sobre as relações entre os Estados Unidos da América e a Turquia, as relações turcas. Você está certo, as relações estavam ruins com o governo Biden, mas antes disso, por um tempo, quero dizer,
Barack Obama falou de Erdogan como seu líder estrangeiro favorito, o que muitos críticos de Obama não consideraram algo positivo para ele. Agora, novamente, Trump parece gostar de Erdogan ou, ao menos, acredita poder negociar com ele. O que o motiva? A natureza das relações entre nós, altos e baixos, valorização ou desvalorização dos laços entre Estados Unidos da América e Turquia, quais os pontos de discórdia? E como Erdogan às vezes consegue se aproximar de quem quer que esteja na Casa Branca? Vou retomar sua primeira pergunta, pois considero muito importante. Veja o que acontece na Venezuela. Quero começar por aí, pois a estratégia de segurança nacional divulgada diz que os Estados Unidos agora focam no hemisfério ocidental. Isso foi muito importante para mim, porque o que isso significa é que você, o presidente, não pode estar cozinhando várias refeições ao mesmo tempo. Ou, como dizemos, dançando em muitos casamentos ou chassanas, certo? Não dá para fazer isso. Ele está focado na Venezuela e tentando resolver a Ucrânia, mas não consegue lidar com ambas. Nossa, é muito difícil vender isso. Ele não quer outra guerra no Oriente Médio, ele não quer uma guerra entre a Turquia e Israel, ele não quer uma guerra na Síria. Embora eu diria que, se você olhar na bola de cristal, não parece bom em relação à Síria, não é um bom cenário, um cenário muito preocupante. Eu disse isso desde o início. Desde que al-Shara assumiu o poder, estamos em rota de colisão para uma guerra, Deus me livre, não parece bom. Esse é o Trump quando ele encontra Erdogan na Casa Branca, certo? A atitude dele e até mesmo com al-Shara da Síria, a atitude dele é de grande cara. Com al-Shara, ele comenta, é um jovem lutador. Ao conhecer o novo prefeito, conquistou coisas incríveis, é maravilhoso. Ele não quer começar brigas e conflitos, ele quer ter algum tipo de... Não considero isso pacificar a questão. Mas ele quer uma conexão. Mas eu acho que, Jonathan, o outro ponto é que ele terceirizou muito disso. Não para o Departamento de Estado, porque, quero dizer, diplomatas turcos me dizem, sabe, o Departamento de Estado, nós tentamos entrar em contato com eles, não tem ninguém, eles reduziram o quadro, não há pessoas lá. Então é Tom Barak, que é o embaixador, que é um amigo muito próximo, como o Steve... Embaixador dos Estados Unidos da América na Turquia, sim. Perto da Turquia e enviado especial para a Síria, ou Steve Witkoff envolvido nessas outras questões importantes. Ele terceirizou essas questões para esses confidentes, o que não é incomum na política americana. Onde você usa, você confia no seu amigo e você os tem. Mas vemos problemas em fazer isso porque esses enviados não são, qualificados o suficiente. Ou criam problemas ou confusões nas relações com Israel, com a Síria, com a Turquia. Se você me pergunta sobre a relação entre Turquia e Estados Unidos, basta ver o presidente Erdogan visitando o Salão Oval. Os turcos ficaram muito satisfeitos e muito felizes com a reação. Mas se você olhar só para isso, você não está olhando para o Congresso. Você tem que olhar para o Congresso. E isso é uma coisa que eu sempre disse. As elites deste país não entendem a Turquia. As elites turcas não compreendem o sistema americano e pensam que citar Barack Obama já indica o mesmo problema. O presidente Erdogan ia se encontrar com Obama, tinha uma reunião maravilhosa, mas no Congresso, os lobbies no Congresso que se opõem à Turquia são muito, muito ativos. Eles estão por aí há muito tempo, certo? E eles se opõem, por exemplo, à questão atual, que é a Turquia querendo conseguir o F-35 de novo. A Turquia foi retirada do programa F-35 porque adquiriu o S-400 da Rússia. Agora é muito interessante porque isso se relaciona ao uso dos F-35. Novamente mencionei a Venezuela e também o Irã. O F-35 é um caça incrível, mas também é um centro de dados e é muito poderoso. E se for usado com o S-400 certo, isso daria a capacidade de pegar informações e potencialmente entregá-las aos nossos adversários. E é por isso que os Estados Unidos, e o Irã em particular, e outros, os Estados Unidos não querem entregar o F-35 para a Turquia enquanto ela possuir o S-400.
O senador Jim Risch, presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado, disse na audiência de nomeação com Tom Barak: enquanto eu estiver neste comitê, a Turquia não receberá o F-35. Enquanto tiverem o S-400, não receberão. Isso leva à questão de, quais são os pontos de discórdia? Em Washington, a percepção é que, por terem aviões russos, eles se beneficiam jogando dos dois lados. Eles estão na OTAN, mas não agem como um aliado, ou pelo menos os americanos não percebem que eles estejam agindo como um aliado. Às vezes, eles agem como se fossem outro país do Oriente Médio, hostil a Israel e aliado dos nossos inimigos. Eles são amigos e inimigos ao mesmo tempo, como o Catar. Relações assim são comuns na Casa Branca. Mas isso não vai ser necessariamente muito popular entre os americanos em geral, ou pelo menos entre aqueles americanos que se importam com política externa. Bem, nem sempre foi assim, digo, antes de 7 de outubro. Se você olhar um pouco para trás, vai ver que de fato era assim. E eu sei disso por experiência pessoal. Eu vi isso. Quero dizer, o presidente Erdogan ia para Israel, ele convidou o presidente Netanyahu para ir se encontrar com ele. Sim, com Herzog, mas ele ia para Israel. Então veio 7 de outubro e o mundo mudou completamente, inclusive para Israel e o povo judeu. Mas sabe onde estávamos? E eu acho que, se você olhar para trás, mesmo naquela época, havia o potencial de a Turquia ser um centro de energia trabalhando com Israel e seus recursos. Isso era uma possibilidade real, era isso que estava sendo discutido. Agora isso acabou e agora você vê uma mudança para a Grécia, e a Grécia, Chipre e Israel fazendo um acordo tripartite para criar uma equipe Special Weapons and Tactics, uma força de resposta imediata. E a Turquia poderia facilmente ter evitado isso, porque se eles tivessem feito esse avanço para melhores relações, que era para onde estávamos indo em setembro de 2023, eles poderiam até ter quebrado aquele fórum do Mediterrâneo Oriental, que era uma investida contra a Turquia e sua exploração no Mediterrâneo Oriental. Se você se lembra, esse era o único assunto em que eles estavam unidos. A Turquia não pode extrair recursos no leste, e havia o navio Piri Reis, da Turquia. Todas essas potências, Grécia e Israel, Chipre e outros, e então haveria um acordo de energia com Israel, mas agora isso acabou. Então, eu acho que foi uma análise de custo-benefício. Acho que a Turquia fez isso e acredito que eles fizeram a escolha errada, claramente a escolha errada. Sem dúvida sobre isso. É só porque precisam se unir contra Israel enquanto Israel enfrenta o Hamas? Erdogan sempre apoiou fortemente o Hamas. Você falou sobre a espécie de reconciliação entre Israel e Turquia antes de 7 de outubro, mas isso foi uma recuperação das relações depois que a Turquia apoiou os esforços para romper o bloqueio egípcio e israelense a Gaza. O navio turco que Israel interveio, resultando em mortes pelo conflito e transformando o caso em incidente internacional. Mas é claro, não se tratava apenas de um navio, era sobre a Turquia apoiar o Hamas. Bem, o Mavi Mamar é muito importante de se falar, porque antes de tudo, as relações tinham acabado, certo, praticamente, mas o comércio continuou. O comércio continuou durante todo o período em um nível razoavelmente bom, não excelente, entre Israel e a Turquia. E então você deve se lembrar que houve aquelas condições, ou houve um pedido de desculpas feito no Aftermath com Obama, os Tânias, me desculpe e tudo isso. Algumas coisas foram feitas e as coisas pareciam melhores agora. O comércio seguiu, mas agora vemos algo diferente. Houve dias áureos, tendo conhecido diplomatas israelenses que serviram, você sabe, israelenses que serviram na Turquia para a diplomacia israelense, quero dizer, eles não conseguiam se expressar bem. A Turquia era destino favorito de turistas israelenses. Você deve se lembrar que a El Al reclamava que a Turkish Airlines estava ficando, sabe, com todos os passageiros que iam para Israel pela Turkish Airlines e não iam. Quero dizer, quão louco isso soa. Hoje, quando pensamos no fato de que há embargos e boicotes,
Acho que a questão do Hamas, obviamente, é terrível e indesculpável, e não há desculpa para o apoio ao Hamas. Então podemos deixar isso de lado por um momento. Mas se isso representa algum tipo de estratégia ou algum tipo de propósito estratégico aqui, mais ainda o propósito ideológico, não tenho certeza. Sempre penso nisso porque é muito perturbador. A ideia de apoiar o Hamas contra Israel é indesculpável e não há justificativa para isso. Mas, obviamente, isso foi uma questão recorrente, mesmo durante todo o período que descrevi, até mesmo durante o período em que as relações estavam basicamente em modo de estabilidade. Mas, obviamente, o dia 7 de outubro é o divisor de águas que não pôde ser superado. E você sabe como dizem, dois caminhos se separaram na floresta e a Turquia escolheu um deles e agora tudo desmorona completamente. E muita da retórica entre Israel, ouvindo Amichai Shikli, sabe, em Israel falando sobre a Turquia e, sabe, fechar o consulado, e você sabe, todas essas coisas, de certa forma, se você pensar bem, o resultado inevitável dessa situação desastrosa é absolutamente desastroso. Talvez o único que possa juntar os cacos seja o Trump, sabe, para reuni-los de alguma forma, mesmo que seja, sabe, em uma espécie de distensão. Não falo de uma entente, embora adorasse ter uma novamente, pois já tivemos isso. Cooperamos militarmente com Israel, fornecendo equipamentos para a Turquia. Absolutamente uma distensão para pelo menos acalmar as coisas, acalmar a retórica. Porque esses são os dois países na região que realmente estão se posicionando, Israel, Turquia, quero dizer, quem mais na região? O Irã, claro, é o poder malévolo, que espero que agora esteja em declínio. Isso realmente eu não sei se é um frenemy, um amigo, eu não sei. Para a Turquia é um pouco difícil de entender. Não, eu queria perguntar Sobre isso especificamente. porque o Irã cai, a Turquia sobe, quero dizer, mas como eu disse, o único que realmente pode uni-los é o Trump. Mas Trump está distraído, constantemente distraído, tentando fazer todas as coisas que ele quer realizar durante seu mandato como presidente. Essa questão da Venezuela vai consumir muita da sua energia. Como falei antes, ele está terceirizando para pessoas que frequentemente causam mais problemas, iniciando incêndios que depois precisam ser apagados, como Barak na Síria, que está causando problemas inacreditáveis para Israel e problemas inacreditáveis também em relação a Gaza, porque a Turquia queria fazer parte da força de reconstrução em Gaza e ter tropas no sul da Síria, perto de Israel. Quero dizer, isso apresenta a próxima dimensão de uma crise no Oriente Médio e isso precisa ser resolvido, precisa ser completamente reparado o quanto antes. Só o presidente dos Estados Unidos pode e precisa fazer isso sem se distrair. E talvez nem ouvindo tanto o Barak tentando descobrir o que fazer. E eu acho que ele pode fazer isso porque tem um bom relacionamento tanto com o Netanyahu quanto com o Erdogan. Mas se continuar desse jeito, nessa direção, eu acho que a gente, sabe, é preocupante, quero dizer, bastante preocupante. Vou voltar um pouco porque você já explicou isso. As relações entre Israel e Turquia tiveram altos e baixos. E 7 de outubro foi o ponto em que esses altos e baixos pararam e simplesmente ficou em baixa. Certo, exatamente. Mas isso é justo? E quando você mencionou Amichai Shikli, que é membro do governo de Netanyahu, na percepção de muitas pessoas em Israel e até mesmo de algumas nos Estados Unidos, é que a Turquia, liderada por Erdogan e pelo Partido da Justiça e Desenvolvimento, e basicamente islâmico e um partido islâmico, eles não iam sempre voltar à retórica anti-Israel, porque isso está no centro da identidade deles? Quero dizer, isso alguma vez foi realista? É realista pensar que Erdogan algum dia vai realmente se sentir confortável com boas relações com Israel? Quero dizer, basicamente, um cessar-fogo não é o melhor que realmente se pode esperar? Por isso digo que cessar-fogo ou distensão é a mesma coisa, como dizer tomate de formas diferentes.
Quero dizer, eles têm que parar o que estão fazendo, sabe? Obviamente não estamos apoiando o Hamas, apoiando terroristas. É simplesmente impossível, impossível aceitar isso, e é ridículo, horrível. Acho que o mundo mudou tanto ao longo desse último período. Quero dizer que vou continuar sendo um otimista cauteloso, que de alguma forma vamos voltar pelo menos a essa distensão e parar com isso. Mas, por outro lado, eu diria que é preciso ser realista sobre isso. Quero dizer, você sabe, toda a questão de Gaza, situação. Na mente dos turcos em particular, não estou falando do mundo árabe, mas na mente dos turcos tem sido muito se tornado algo predominante. Então, supondo que amanhã isso mude, certo? Vai haver uma mudança. Eu só não sei como desfazer isso no sentido de dizer, ok, agora hoje vamos ser bons amigos de Israel. Quando toda essa ideia, esse mantra que está ao redor do mundo sobre Gaza e Palestina, e especialmente que Erdogan tem alimentado, isso mesmo. E chega a um ponto em que é difícil dizer que você pode reverter isso. E isso é preocupante, é extremamente preocupante, porque há pessoas altamente educadas na Turquia, há pessoas altamente realizadas na Turquia, mas a gente percebe isso até mesmo em reuniões acadêmicas e coisas do tipo. Eu ouço esse mantra sendo repetido como se fosse a chamada verdade absoluta. Isso, Gaza e Palestina livre, genocídio, e todas essas palavras acabam sendo aceitas como parte da nomenclatura, até mesmo entre especialistas e acadêmicos, e se tornam uma retórica aceitável no discurso de certos grupos da sociedade. Você não pode desfazer isso e dizer que amanhã tudo ficará bem. E agora esse cara sobre quem eu falei tudo isso para vocês hoje é um grande cara, ele é realmente uma boa pessoa. E é isso, e eu espero que a gente ainda não tenha chegado a um ponto sem volta nisso. Porque em algum momento a situação de Gaza de alguma forma vai ficar no passado e talvez haja uma reabilitação. Claro, a gente ainda precisa superar a questão de se a infraestrutura turca e as tropas turcas vão estar em Gaza ou não. Ainda não superamos isso. Israel já disse, não. Duvido que Israel aceite isso um dia. Não, eu estava dizendo se os Estados Unidos pressionariam Israel para aceitar isso e fazer acontecer, isso seria extremamente problemático. Não digo que isso deva acontecer, mas estou dizendo isso. Assumindo que toda a situação de Gaza, o que ocorreu em Gaza já ficou para trás e estamos seguindo em frente, avançando, podemos seguir em frente sem ter isso como um peso no pensamento e no ser, sem carregar isso como um fardo contínuo? E eu não sei como você faz isso, especialmente na sociedade turca e em todos os níveis da sociedade turca. Acredito que isso também se liga aos futuros desdobramentos políticos na Turquia, Jonathan, já que não sabemos quem liderará. Vai ser o Erdogan servindo mais um mandato? Vão ser sucessores? Qual é a resolução das questões internas? Sobre os partidos de oposição, tudo isso é imprevisível. E também a Síria e os curdos na Turquia e na Síria. Quero dizer, há muitos obstáculos muito grandes no caminho de um futuro claro para a Turquia. Antes de entrarmos nisso, quero perguntar sobre o papel da Turquia na Síria e na Somalilândia. Resumidamente, é algo imponderável, como você disse, mas obviamente você sabe, assim como Netanyahu não parece acreditar em sucessores. Embora ele tenha que enfrentar eleições e possa ou não ser reeleito no próximo ano, Erdogan um dia será sucedido. Quais são as perspectivas? Quem poderia, você sabe, por mais difícil que seja descobrir você? É provável que ele seja sucedido por alguém que compartilhe suas opiniões sobre, você sabe, o papel da Turquia no Oriente Médio e no mundo? Existe alguma possibilidade de, digamos, não islamistas voltarem ao poder algum dia? Isso é realista? O principal concorrente é curioso, pois se parece conosco atualmente. Estamos observando Eric Trump e Don Jr. E ali você tem o filho e os genros.
Um deles é Bayraktar, que é o gênio dos drones, o cara dos drones muito popular. O outro candidato é Hakan Fidan, ministro das Relações Exteriores da Turquia. Sim, definitivamente há conversas sobre essa sucessão, sabe? Quero dizer, depende de quem seja. Não acho que mesmo se fosse o filho, os genros ou o Fidan. Fidan é um diplomata ou especialista em inteligência e política externa, muito realizado, experiente. Então isso pode ser algo que eu não tenho certeza, mas esse é algo diferente, os outros é difícil saber. Eu acho que é mais sobre fortalecer a indústria de defesa da Turquia, fortalecer a sua economia. Quero dizer, está passando por uma verdadeira crise econômica. Sabe, a lira está tão desvalorizada que a economia está em sérios apuros. Quem quer que assuma vai ter que consertar a economia. No caso da Turquia, não era necessariamente a economia, foi isso. Eu quero ser Turquia e quero ter orgulho, é disso que se trata. Mas olhando para frente, para o futuro da Turquia, a economia é realmente uma grande questão. A pessoa muito boa na emergência, que é um dos melhores, tive a chance de ouvi-lo na Bloomberg aqui em Nova York, quando ele esteve aqui há alguns anos, ele é muito respeitado, mas eles, assim como acontece aqui, brigam sobre as taxas de juros, sabe, entre o presidente e o ministro da Economia. Então, sabe, eu acho que, como com Trump. E, de novo, não é uma analogia justa. Tenho certeza de que Trump, você sabe, o Make America Great Again forte, segurando a bandeira do Make America Great Again, seguindo em frente, quem vai carregar isso? Muito improvável. Mesmo os fãs, é muito difícil carregar a bandeira do Trump daqui para frente. Existe um Trump e eu acho que, em termos de Erdogan, existe um Erdogan. E será que haverá outro Erdogan? Eu sou e não sei, mas é improvável que seja a mesma combinação. E você mencionou também, ao perguntar sobre o histórico dele, alguém com esse histórico em combinação, simplesmente não parece ser assim. Esta geração mais jovem aqui, até mesmo a família dele, está mais voltada para os negócios e mais sobre, sabe, construir negócios, e eu acho que é nisso que eles vão focar. Mas, obviamente, a dissensão interna dentro dos partidos políticos, dentro do sistema político, é claramente problemática. E eu não sei como você resolve isso. Mas, sabe, eu diria que espero que eles consigam resolver, mas isso vai continuar sendo um problema. Quem quer que lidere o país daqui para frente, seja o Erdogan ou não, mas se for o Erdogan, essa é a visão dele. Se forem esses outros, se forem eles que vão assumir, acho que vai ser uma versão menos intensa disso. Explique claramente o papel da Turquia na Síria. Eles parecem, sabe, eles têm interesse em impedir, sabe, uma região curda autônoma no norte da Síria. E, obviamente, tem havido combates lá. Eles têm feito parte dessa guerra muito complexa, sabe, de múltiplas partes que acontece lá há tanto tempo. Eles parecem apoiar o novo regime aquele ex-Al-Qaeda, né, o cara Jalani. Sabe, o Trump parece estar disposto a dar uma chance para esse regime. Os israelenses estão, eu acho com razão, muito céticos em relação ao Jalani. Onde a Turquia entra nisso, sabe? Onde a Turquia se encaixa nesse quebra-cabeça. E eles são, sabe, uma força para a paz entre Israel e Síria, ou eles provavelmente serão um incômodo. E para ajudar a agitar as coisas também? Então, se você é a Turquia e tem mais de 3 milhões de refugiados sírios, sua principal prioridade é tentar encontrar uma maneira de fazê-los voltar para casa, para poder aliviar o peso sobre a economia turca, porque quando os refugiados sírios chegaram, eles conseguiram empregos e acesso à saúde. Não pesquisei, mas acredito que os turcos, apesar de não ser igual, seguem a mesma ideia. Essas pessoas chegam e pegam empregos e fazem tudo isso, e o povo, os turcos, não ficam felizes com isso. Eles querem uma Síria estável e essa é a impressão para alcançá-la. Pelo que eu vi, se Al-Jalani está em Al-Sharra, é o principal e pode trazer estabilidade à Síria, apoiamos ele, certo?
Ele se veste bem, sabe? Usa uma roupa legal, tem boa aparência, soa pragmático, vamos com ele. Ok, esse é o número 1. O número 2 são os curdos, claramente algo tremendo, vou chamar de obsessão. Mas certamente é uma questão que as forças democráticas sírias, unidades de proteção popular curdo, que os turcos acreditam, o governo turco acredita que é afiliado aos curdos, com os terroristas do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, os Estados Unidos não colocam os curdos sírios como terroristas na lista de terroristas. Nós colocamos o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, há divergência de opinião sobre isso. Eles são combatentes experientes, e aqui está a parte difícil, é o Oriente Médio na história de Kishon com o sapo e o escorpião. Os curdos têm lutado ao lado das tropas americanas contra o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, são combatentes endurecidos, são grandes aliados dos Estados Unidos e estão lutando contra o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, são prisões do Estado Islâmico do Iraque e da Síria que os curdos estão mantendo? No entanto, ao mesmo tempo, os turcos não apoiam as forças democráticas sírias como uma entidade separada existente. E o que Al-Shara disse foi, e isso foi um acordo feito entre Al-Shara e Maslam Abi, quem é o líder curdo, que os curdos integrariam seu povo às forças sírias, isso não aconteceu, e a posição turca é, se vocês não integrarem, eles querem quebrar o poder concentrado das forças de defesa sírias dos curdos para que eles não continuem sendo uma ameaça sob a ótica da Turquia para o país e a criação de um Estado curdo, certo? Então agora, onde estamos neste momento, o problema é que Israel, certo, a posição de Israel é que quer apoiar os grupos minoritários. Drusos, alauítas, cristãos e outros, entre eles alauítas e drusos, foram massacrados, seja diretamente ou com o consentimento velado do exército sírio, e Barak, até mesmo nosso embaixador e outros, e a Turquia apoia a posição da Turquia. Lançar um exército integrado, um exército apenas com as forças democráticas sírias, não separado, mas integrado ali, isso é uma questão de petróleo e guerra. Isso não funciona bem. Quando você tem combatentes estrangeiros, você até tem uigures, jihadistas estrangeiros que estão ali no meio, no caldo do exército sírio. E para conseguir isso, integrar os curdos, é muito difícil, então há uma desconexão. Eu também mencionaria que a política da Turquia aqui é realmente focada. Se quiser focar nos curdos em Israel ou na estabilidade da Síria, tudo bem. E a visão turca é, se você não integrar todos os grupos e se não criar uma situação de uma Síria sob um único líder, você vai ter instabilidade. Então vai colapsar e receberemos mais milhões de refugiados. É disso que se trata, é isso que preocupa, além do Irã. Nós não discutimos isso, mas eles temem o colapso do Irã, pois acreditam que receberiam milhões de refugiados iranianos. Então, em outras palavras, o interesse da Turquia é manter a região estável. Mesmo que algumas pessoas possam ver algumas das políticas deles como talvez contribuindo para a instabilidade, eles realmente querem estabilidade. Por isso dizem que Al-Shara é o homem certo na Síria, deveria haver um exército, um Al-Shara. Vamos apoiá-lo, e foi isso que eles fizeram. Aliás, quando ele tinha o HTS, eles o apoiaram até o fim. Quando ele entrou na Síria, foi para Idlib e lutou contra o regime Assad, a Turquia estava apoiando ele, e eles sentem que apostaram no cara certo. O problema disso é que ele é uma pessoa só. Eles estão apostando tudo em um único cavalo, em um só número, como dizem no cassino. Isso é problemático. Então, a visão da Turquia aqui é multifacetada. O problema é que eles têm uma posição completamente contrária à de Israel, e isso, novamente, é uma fonte de conflito. Essa é uma fórmula para conflito e precisa ser resolvida, porque o que você não quer é, Deus me livre, um conflito entre a Turquia e Israel, ou Síria e Israel. Isso agora é muito difícil. Israel aumentou sua zona de segurança até o Monte Hermon, e isso é necessário porque não quer ser sobrecarregado novamente. Como era antes, sem a zona de segurança. Tínhamos apenas um pedaço de algodão para nos proteger em Gaza. Então, lá,
o governo sírio adotou a posição de que Israel deve ou sair completamente ou voltar ao acordo de separação de 74. Então, eu não sei como isso vai se desenrolar. Mas isso e as minorias na Síria são um conjunto de prioridades completamente diferente das prioridades da Turquia. Porque a Turquia quer entrar e criar infraestrutura e ter bases na Síria, até mesmo dentro da Síria. E isso seria algo que eu acho que é altamente problemático. Muitas zonas vermelhas aqui, Jonathan, que estamos analisando, e são questões radioativas. E, novamente, o único que pode entrar e ser o Merlin, o Mago Mizur, é o presidente que pode chegar e dizer não. Porque, além disso, a Turquia é uma potência da OTAN. Lembre-se, o artigo 5 diz: se uma potência da OTAN for atacada, todas as potências da OTAN devem vir em sua defesa. Israel não é uma potência da OTAN. Ou, Deus me livre, você tem um conflito entre Israel e Turquia. Você teria um cataclismo de dimensões gigantescas e isso deve ser evitado. Então, novamente, eu olho para a Síria, eu tenho que dizer como uma placa de Petri, como eu costumo chamar, onde você tem todos esses elementos diferentes juntos e tentar separá-los e consertá-los vai ser muito, muito difícil. Resumidamente, você já mencionou os temores turcos sobre o colapso do Irã, mas às vezes é muito hostil. Sabe, também tem uma rivalidade com o regime em Teherã. Explique, sabe, esse relacionamento ambíguo e como isso se desenrolou, sabe, na Síria, onde o Irã, na verdade, o regime de Assad era um aliado próximo do Irã. Eles o ajudaram a sobreviver por muito tempo durante a guerra civil lá. O colapso dele, sabe, enfraqueceu o Irã e aparentemente fortaleceu a Turquia. Quão hostis estão a Turquia e o Irã neste momento? Bem, só uma coisa para mencionar antes de responder a isso é que Al-Shara deu sua entrevista para a revista Economist. Ele disse: você sabe, os russos podem conseguir voltar e é possível que eles consigam recuperar suas bases novamente. O Irã nunca vai voltar para a Síria. Nunca. Eu diria... Isso foi melhor descrito para mim por Diplom, diplomata turco. Quero dizer, veja, eles têm uma fronteira gigantescamente longa. Eles são vizinhos desde tempos imemoriais e aprenderam a lidar uns com os outros. Eles são rivais. Mas acho que Lee volte e confira. O presidente Erdogan afirmou que os interesses do Irã são nossos e que os apoiam. Então, sabe, não é assim. Não é simples, é. E claro, você tem o Irã como um regime xiita, e claro, a Turquia é sunita, e a Síria é sunita, e assim por diante. Mas ao mesmo tempo, uma relação muito incomum, em que, em algumas circunstâncias, a Turquia tem apoiado o Irã e seus interesses. Mas, no momento atual, acho que está bastante claro que, à medida que o Irã perde força, a Turquia ganha destaque. No sentido de que o declínio do Irã deixa um vácuo de poder, sem dúvida, do qual a Turquia vê uma possibilidade de se beneficiar, mas, novamente, ainda não sabemos qual será o resultado final no Irã. Não sabemos se teremos um colapso do regime ou apenas outra revolução verde e se teremos uma milícia reprimindo o povo. Mas se esse regime colapsar, haverá um grande vácuo de poder na região. E é por isso que mencionei a Somália, porque isso é algo interessante. Bem, essa era a minha próxima pergunta. Qual é o papel da Síria nesse conflito? Na Somália? Onde o papel da Turquia? Desculpe, o papel da Turquia lá? Somalilândia, antes conhecida como Somalilândia Britânica. Sim, isso mesmo. Ao contrário da Itália, o restante da Somália era administrado pelos italianos. Eles se uniram na independência, mas a antiga Somalilândia britânica se separou. Agora é chamada de Somalilândia. Israel acabou de reconhecê-la. Aparentemente, mais ninguém reconhece. O que a Turquia está fazendo lá? Bem, você sabe, a Turquia tem relações de longa data com a Somália, tem bases lá, tem relações próximas com eles. Então, isso faz parte da expansão deles, da expansão regional deles para essa área, mas lembre-se que esse movimento de Israel é um dos mais importantes. É notável, é quase como se fosse tirado, você sabe, de um livro de mágica de verdade, porque eles pegaram uma parte. Há um pedaço de terra que fica bem perto dos Houthis, bem perto do Mar Vermelho,
E mais uma vez mostra que novamente na Síria, Israel, Turquia, visões diametralmente opostas. Somália, certo? Somaliland. Israel é um contraponto ao expansionismo turco. Então, sabe, se você é a Turquia e vê isso e, sabe, percebe que esse é seu principal contraponto, sua principal barreira, e isso também contribui para a relação, para o mau relacionamento entre os dois países. Achei que esse lance da Somalilândia foi como tirar um coelho da cartola, né? Uma jogada incrível. Isso também mostra a grande hipocrisia mundial sobre reconhecer um Estado ali. A Somalilândia já existe faz tempo. Ela não apareceu do nada. Na verdade, é uma área distinta, é uma área separada. Ela declarou independência nos anos 1990 e já existe há um tempo, sendo reconhecida por Israel. Outras pessoas importantes dizem: como eles conseguem fazer isso? Você está brincando? Bem, sabe, esses outros países reconhecem o Estado palestino que não tem fronteira, não tem governo, não tem nada. E todo mundo estava exaltando o brilhantismo dessa jogada, além do brilhantismo estratégico da jogada. Reconhecer a Somalilândia era a resposta. Esse era o ponto de Israel sobre a crescente influência da Turquia e sua presença na Somália. Mas isso vem de muito tempo atrás, muito tempo mesmo. O relacionamento da Turquia com a Somália é uma relação de longa data. Expandindo agora, o outro não está apenas expandindo em terra, mas também a expansão marítima da Turquia, porque também tem esses acordos de zonas marítimas com a Líbia, com, claro, com o Chipre turco, com outros países. Então, esse alcance estratégico, né, ou profundidade estratégica, é algo de grande importância para a Turquia. Começamos com a ideia de que, para Erdogan, a Turquia é maior que seu próprio território, como ele mesmo afirmou. Esse é o conceito. O que isso significa, ou para onde isso vai, não está imediatamente claro para o CERF. Bem, cobrimos muitos assuntos. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas Mark, muito obrigado por se juntar a nós hoje. Você pode dizer ao nosso público como eles podem acompanhar seu trabalho e onde podem saber mais sobre você? Bem, estou no Twitter X como Bósporos Report e acho que essa é uma boa maneira de me acompanhar e adoraria estar em contato com as pessoas. E se alguém estiver interessado em conversas futuras, por favor me avise. Tem sido um enorme prazer e um privilégio. E eu te disse, Jonathan, no começo, que admiro o seu trabalho e te agradeço muito pela conversa maravilhosa, perspicaz e profunda sobre um tema realmente complicado que com certeza vai merecer muito mais discussão no futuro. Bem, obrigado e obrigado por estar conosco. Também queremos agradecer ao nosso público. Por favor, lembre-se de acompanhar a edição diária de Jonathan Tobin todos os dias, que você pode seguir onde quer que ouça seus podcasts. E seja você nos assistindo ou nos ouvindo em uma dessas plataformas, ou nos assistindo ao vivo no Facebook, ou no X, ou no canal do YouTube da JNS, por favor, curta ou inscreva-se na JNS, ative o sino para notificações e avalie bem a gente. Por favor, escreva para nós em Think Twice, no jns.org e nos conte onde você ouve ou assiste ao programa e o que você acha dele. Lembre-se, continue lendo, pensando por si mesmo e nos vemos na próxima semana.